Olá, tudo bem com você? E vamos a mais uma aula de gramática. E hoje nós vamos estudar os artigos. Então peguem seus cadernos e vamos lá. No vídeo de hoje veremos, caso você deseje ir direto para alguma parte em específico, é só olhar ali na descrição do vídeo, assim como todos os outros vídeos desse canal. É só olhar na descrição do vídeo que você encontra o índice com os minutos exatos de cada tema. Assim, você pode ir direto para algum assunto, se for mais interessante no seu caso. Ou, se você quiser ver tudo desde o início, é só continuar a partir daqui com a gente. E hoje veremos, então, a definição de artigo, os artigos definidos e indefinidos, as contrações e combinações, os sentidos dos artigos nas diversas frases e a diferença de artigo indefinido e numeral. Vamos embora, então. Pela definição, o artigo, então, é uma classe gramatical que vem antes de um substantivo. E ele pode mudar, pode variar em dois sentidos: gênero, que é o feminino e masculino, e número, que é o plural e o singular. Certo? Mas vamos ver como isso funciona. Para também facilitar o estudo, divide-se em artigo definido e indefinido. Seguem então agora exemplos para entendermos melhor. O artigo definido, veja bem, como o nome já diz, ele é aquele que define um substantivo, ou seja, o nome de uma pessoa, de um objeto, de um lugar, né? E o diferencia de outros da mesma espécie. E ele pode se dividir, então, em masculino, feminino, plural e singular. Os masculinos são o e o os, e o feminino o a e o as. Olha aqui na frase para ficar mais claro. A menina tornou-se bióloga. Quer dizer, uma menina em específico, uma menina que conhecemos. Por isso esse a aqui faz papel de artigo definido, porque ela define de que menina nós estamos falando. A menina, uma menina com certeza conhecida por essa pessoa que disse essa frase. A mesma coisa ocorre se for no plural, as meninas tornaram-se biólogas, ou no masculino, olha, os meninos organizaram aquela estante. Com certeza são meninos específicos, definidos, né? Meninos que se sabe de quem se fala. Portanto, este artigo aqui é denominado definido. E o indefinido? Bom, o nome já diz, ó, in quer dizer não, definido. Então, é um artigo que não define o substantivo a que ele se refere. E esse substantivo, esse nome, né? Lembrando que substantivo é o nome das coisas, nomes das pessoas, dos lugares. Ele vale como qualquer um. Então, vamos ver aqui no exemplo. Eles podem se dividir também em masculino e feminino. Olha, os femininos são uma e umas, e masculino um e um. Então, é bem simples mesmo. Olha só como funciona. Uma garrafa caiu no chão. Quer dizer, uma garrafa qualquer. Por isso aqui está dizendo, esse substantivo passa a valer como qualquer um, né? Porque é uma garrafa qualquer. Eu não disse a cor, se era de vidro, se era de plástico, né? Então, ela é uma garrafa qualquer. O mesmo ocorre também no plural e no masculino. Olha ali, ó. Um carro passou silencioso. Aqui nós não sabemos a marca do carro, a cor, o tamanho, nada. É um carro qualquer que não se sabe de que carro está falando com exatidão. Por isso é interessante observar a nomenclatura aqui, ó, indefinido, quer dizer, não definido. E no português a nomenclatura sempre ajuda a gente a entender o que aquele termo significa, certo? Então, o artigo indefinido, o artigo que não define.
Então, basicamente, a regra dos artigos é essa. Já que ele concorda com o substantivo, né, vem sempre antes do substantivo, vai ficar igual a ele em gênero, que é masculino e feminino, e em número, que é singular e plural, certo? Combinando um com o outro. E aí temos também as contrações e combinações. Vamos lá. As combinações, que é a primeira linha, são uniões de preposições, que é uma outra classe de palavra, né? A preposição. É a união dessa preposição a com um artigo o ou com o artigo os, formando ao ou aos. E note que nem o a nem o o, quando se juntam, eles não se modificam, eles ficam iguaizinhos, ó, ao. E há um outro fenômeno que se chama contração, que é dessa setinha rosa aqui para baixo. Todos esses são contrações. Por quê? Há também a união de uma preposição com um artigo, que nem aqui, por exemplo, preposição de, mais o artigo a. Só que quando os dois se juntam, eles formam da. Então, a perda da letrinha E aqui do meio, veja. Por isso, nós chamamos de contração, quando há perda ou modificação de algumas das partes de uma das palavras. Então, todas essas sofrem modificações. Olha só, por exemplo, a preposição a pode se juntar com o artigo a, que forma o que a gente chama de crase, né? A junção de um a com o outro. Então, o a junto com o outro a forma um a só, ou seja, a perda de um deles, e marcamos com esse sinal gráfico aqui, apontando para a esquerda, que quer dizer um a dentro do outro. Olha nos exemplos. Vamos ao mercado hoje. Esse é um exemplo de combinação, porque olha, a mais o, não houve nenhuma perda. E ele vai à praça central. Então, aqui teriam dois as. Um a, que é a preposição ligada ao verbo vai, né? Vai a algum lugar. E o outro a ligado ao substantivo praça, ou seja, é o artigo que define a praça, é uma praça específica que todo mundo conhece aqui, praça central. Então, ele vai à praça central, um a dentro do outro, aí faz a marcaçãozinha da crase para dizer que são dois as dentro de um. O mesmo ocorre nas outras frases. Então, viajava num barco bem simples, quer dizer, em um. Juntou aqui, fez a contração da preposição com o artigo um. Deixa a roupa suja no cesto, em mais o, e a melhor amiga da Camila chegou. De mais a, da. No emprego do artigo definido, é interessante que eles adquirem, né? Cada emprego adquire um sentido. Olha que interessante. O artigo definido no singular pode determinar uma espécie toda, mesmo que esteja no singular, quer dizer um grupo. Então, por exemplo, o homem é mortal. Quer dizer que é só um homem? Não, quer dizer que é um grupo de homens. Todas as pessoas, na verdade, incluindo mulheres também, crianças, né? O ser humano. Mesma coisa aqui, a natureza pede socorro. Não é uma planta só da natureza, não, é tudo, são os rios, os mares, o céu, as florestas, né? Todos os elementos da natureza. Então, o a está no singular, mas ele está se referindo à espécie natureza como um todo, todos os elementos. E aqui no caso de nomes próprios que indicam lugar, alguns podem ser empregados com o uso do artigo antes, outros não. Então, por exemplo, ó, a Bahia é um lugar belíssimo. Eu não posso falar a Paris é um lugar belíssimo, é só Paris sem o a. Então, alguns lugares admitem artigo, outros não. E se forem nomes próprios, nomes de pessoas, quando nós usamos o artigo antes, por exemplo, o Gustavo é meu irmão caçula, eu quero dizer que há uma afetividade. Quando eu utilizo o artigo, eu me aproximo do Gustavo. Então, dá uma familiaridade de quem fala com aquele sujeito.
E no caso de baixo, namoro Samuel há muito tempo. Quer dizer, eu namoro Samuel, aí dá um distanciamento, né? Parece que não é uma pessoa assim tão próxima, apesar de ser namorado aqui nesse caso, o não uso do artigo deu um distanciamento daquela pessoa que fala para o Samuel. E se houver algum caso aqui, como no 4, de um substantivo próprio já no plural, eu mantenho também o artigo antes dele no plural. Olha só, os maias são um povo antigo, por exemplo. Nesse caso aqui, então, ó, maias está no plural, eu mantenho o artigo também no plural. Os maias, os gusmões, os oliveiras, né? E no caso da palavrinha ambos, que é um numeral, que é uma outra classe de palavra também. Nesse caso, se na frase sem o ambos já houvesse artigo, então eu só encaixo o ambos, ambos quer dizer os dois, tá? Só lembrando isso. Então, ambos quer dizer os dois. Se eu já tivesse o artigo, é só eu encaixar o ambos ali. Mas se eu não tiver o artigo, então também só encaixo o ambos e não ponho o artigo. Como assim? Olha, acertei ambos os exercícios. Se você tirasse o ambos daqui, tirasse isso, ia ficar acertei os exercícios, não é? Então, quando você encaixa o ambos, é só colocar ele aqui e manter o artigo os, normalmente. Agora, no caso de baixo, olha, se eu tirasse o ambos, ia ficar vocês estão suspensos. E não os vocês ou as vocês. Por isso que quando eu ponho o ambos, eu não acrescento o artigo na frente, porque na frase naturalmente já não haveria artigo nesse caso. E depois o pronome indefinido todo. Bom, o pronome indefinido também é um pronome que é uma outra classe de palavras. Quando eu uso toda a, quer dizer a totalidade, a cidade inteira. Olha só, toda a cidade comemorou a vitória do jogador. Quer dizer, a cidade toda, todas as pessoas daquela cidade, a cidade inteira. Agora, quando eu não uso o artigo, quer dizer cidade qualquer. E é um grupo também de cidades, né? Então, toda cidade possui administradores bons e ruins, quer dizer, muitas cidades, qualquer cidade possui administradores bons e ruins. No caso do toda a cidade comemorou a vitória do jogador, é uma cidade só da qual estou falando e é a cidade inteira. E é facultativo o uso antes de pronome possessivo, também é uma outra classe, né? E o possessivo, como o nome já indica, ó, olha a nomenclatura aqui, possessivo indica posse, quer dizer que é dele, pertence a ele, pertence a alguém. E facultativo significa que você pode escolher, não é obrigatório, tanto faz usar. Então, vou vestir a minha blusa, a antes do pronome possessivo minha, ou vou vestir minha blusa, sem o a antes do minha. Tanto faz, os dois estão lindíssimos, corretíssimos. E número 8. Emprega-se o artigo para substantivar palavras de outras classes. Olha que legal. Aqui, a palavra porque normalmente vem da classe das conjunções, ela não é um substantivo. Só que quando você coloca um artigo antes dela, ela se torna um substantivo. Por quê? Porque o artigo acompanha substantivos. Então, se você acrescenta um artigo antes daquela palavra e o artigo está diretamente ligado a ela, ela entra no lugar de um substantivo. Olha só, esse é o porquê da questão. É o mesmo que eu dizer, esse é o motivo da questão, e motivo é um substantivo. Então, a gente colocou aqui uma conjunção no lugar de um substantivo. E depois, o sim da noiva era certo, mesma coisa. Sim, que é um advérbio de afirmação, ele não é um substantivo, entrou no lugar da palavra aceitação.
Então, a aceitação da noiva era certa. A aceitação é substantivo. E nós colocamos o sim aqui no lugar dele. E se tiver, por exemplo, uma comparação entre elementos? Então, por exemplo, visitei as cidades mais lindas da Itália. Quer dizer, comparei algumas cidades com outras. Eu posso falar, visitei as cidades mais lindas ou visitei as cidades as mais lindas da Itália. O artigo pode estar antes ou depois do substantivo e vai dar o mesmo sentido nesse grau de comparação aqui. E o artigo indefinido, hein? Quando que eu uso? Olha, ele pode dar uma ideia de ênfase para um substantivo. Por exemplo, aquele goleiro engoliu um frango, aqui enfatizando, né, que era uma coisa muito vergonhosa, ele pagou um mico, engoliu um frango. Ou ele pode dar uma ideia de aproximação, olha, a professora deve ter uns 30 anos, né? Nós usamos isso aqui em vários casos, né? Por exemplo, daqui a uns 5 minutos ficamos prontos. Aproximação, né? Então, usa o uns para dar ideia de aproximação numérica. E quando que você deve evitar? Antes desses pronominhos indefinidos aqui, ó. São pronomes, que também é uma outra classe de palavra. E tem aqui, ó, certo, outro, qualquer. Esse certo, outro, qualquer já são palavras que denotam algo indefinido. Então, eu não posso acrescentar outra palavra indefinida junto, é excessivo, não precisa. Então, não se deve falar isso em qualquer lugar e não em um qualquer lugar, porque qualquer já indica algo indefinido, no caso, um lugar indefinido. Então, não preciso acrescentar o um também aqui, para ficar dois termos indefinidos, o um e o qualquer. Não, basta o qualquer, já resolveu o problema. E o que significam essas frases? Olha, tem um cachorro aqui querendo entrar. E o Snoop? Um cachorro não, o cachorro. E esta é uma lasanha, não é uma lasanha, é a lasanha. Então, o que quer dizer essas frases? O que elas significam? Né? Então, não é um cachorro qualquer, é o. Ou seja, um cachorro específico, aquele cachorro especial, importante, né? No caso, o Snoop falando isso dele mesmo. E aqui, essa não é uma lasanha qualquer, é a lasanha, a mais gostosa, a mais saborosa, né? Dá uma ênfase, uma importância maior para aquele termo. E quando que eu não uso o artigo? Bom, quando eu tiver um pronome de tratamento, exceto senhor, senhora, aí eu uso, né? Então, a senhora gostaria de um copo de água? Aí eu uso. Mas quando são aqueles outros pronomes, o vossa alteza, vossa senhoria, vossa majestade, aí você não usa, tá? Então, houve muito comentário sobre vossa senhoria e não sobre a vossa. Não precisa pôr o a aqui, na verdade não se deve pôr. E o pronome cujo, que indica posse, olha só. Então, é assim, as mulheres cujas bolsas desapareceram ficaram revoltadas. O cujas indica posse, quer dizer, as bolsas delas, as bolsas das mulheres, que elas são donas daquela bolsa, das bolsas, elas possuem. Então, o cujo indica posse, só para lembrar. Nesse caso, eu só ponho as mulheres cujas bolsas desapareceram e não cujas as. Por quê? Porque o as já está incluído aqui na palavra cuja, então não preciso repetir. Mesma coisa se fosse no masculino, tá? Então, ó, as mulheres cujos documentos desapareceram também. Cujos documentos, sem o os no meio, não é cujos os, é só cujos documentos, sem o os, porque ele já está incluído na palavrinha cujo e na cuja também. E antes da palavra terra, que indica contrário de estar a bordo, de estar no mar. Então, os turistas desembarcaram em terra para fazer compras, quer dizer, não estão mais no mar, tá? Então, é em terra nesse caso, não na terra. E quando você tem um nome de um programa, um nome de um jornal, um livro, qualquer coisa que tenha
substantivo próprio aqui, você não utiliza a contração no. Então, vi essa notícia no Fantástico? Não, eu não faço assim. Eu faço, vi essa notícia em O Fantástico, porque o O faz parte do título do programa, então, ou do jornal, sei lá. Eu não posso colocar esse O aqui junto com a preposição, senão eu estou tirando ele do título. E ele faz parte do título, então tem que deixar ele aqui. Aí fica, vi essa notícia em O Fantástico. Li essa notícia em O Estado de Minas, tá bom? E qual a diferença de artigo indefinido e numeral? Vamos ver. O artigo indefinido, o nome já diz, indica algo que não se conhece, algo indefinido. Olha aqui, ó. Comprou um produto qualquer e saiu da loja. Um produto indefinido. Eu não falei se era um pacote de arroz, de feijão, óleo. Eu não defini, o produto ficou sendo qualquer um, né? E talvez não seja relevante nesse caso saber o produto. Agora, o também pode indicar quantidade. Aí nós chamamos isso de numeral cardinal, que ele indica quantidade. Olha aqui no exemplo de baixo. Acabou comprando só, olha o só aqui, ó, só um, ou seja, a quantidade, ó. Acabou comprando só 1 quilo de carne. Quantia de carne, gente, que ele comprou quantia de quilo, né? Então, é isso. O numeral indica quantidade e o quando é artigo indefinido, algo qualquer. Se fosse uma, mesma coisa. Por exemplo, comprou uma calça qualquer. Uma, não definiu a calça. E comprou só uma maçã, e não duas, quer dizer, quantidade de maçãs, tá? Então, numeral é quantidade. Artigo indefinido é algo qualquer, um produto qualquer, um substantivo qualquer. Presença e olha aqui outros vídeos que possam te ajudar a tirar mais notas lindas nas suas provas. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima!